Enfim, uma semana cheia e agora o privilégio de compartilharmos a palavra de Deus com os irmãos. E o meu desejo nesta manhã, como presbítero desta igreja e como presbítero há muitos anos na igreja, é trazer alguns conselhos. Foi assim que o Espírito Santo guiou o meu coração enquanto eu refletia sobre aquilo que eu iria pregar. Pensei muitas coisas, muitos textos bíblicos, mas o Espírito Santo foi conduzindo meu coração e a minha mente para que nós tivéssemos nessa manhã uma exposição bem prática para as nossas vidas, uma exposição de alguns conselhos de um ancião sobre santidade. Pensando nisso, o texto de 1 Pedro 1, de 13 a 16, carta do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no seu primeiro capítulo, versículos de 13 a 16. Lerei a Nova Versão Internacional. Então, 1 Pedro 1, 13 a 16. Assim nos diz o texto sagrado. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E Pedro nos diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito. E Pedro vai citar o Antigo Testamento, passagens do livro de Levítico. Sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, neste mês que celebramos os 154 anos de organização de nossa igreja, de nossa comunidade, o sentimento que tem norteado os nossos corações neste período é o sentimento de gratidão. Gratidão porque, ao olharmos para o passado, e olharmos para um passado tão distante, onde no relato da história da nossa igreja, o tempo em que o reverendo José Manuel da Conceição sai em sua viagem missionária pelo interior de São Paulo e contempla para a nossa terra, para a nossa cidade, Sorocaba, e o seu coração se alegra, porque ele percebe que aqui, naquele pequeno povoado, era um lugar aprazível, receptivo ao Evangelho. E a história da nossa igreja começa nessa percepção do nosso primeiro pastor presbiteriano. Então, ao olharmos para o passado, o sentimento do nosso coração é de gratidão, porque durante todos estes anos, com todos os desafios, as dificuldades, as dores que essa comunidade já enfrentou, a tua boa mão e a tua graça a perseverou, a sustentou. E hoje nós podemos estar aqui celebrando 154 anos, num templo tão bonito, com a igreja cheia, uma igreja que está se revitalizando, uma igreja que está compreendendo a sua missão e as implicações de ser uma igreja histórica num tempo de tanta confusão teológica como vive o nosso país. Mas que nós possamos também, ó Deus, como povo da aliança, termos os nossos olhos fitos para a realidade do aqui e agora, para que as gerações vindouras possam desfrutar do mesmo privilégio que nós, de termos uma história bonita, uma história abençoadora para contar e para celebrar. Fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor, através da sabedoria do apóstolo Pedro, já no final da sua vida, contemplando o seu fim e com o coração de pastor preocupado com o futuro da igreja. Que a mesma palavra que foi para os seus leitores no primeiro século possa produzir os efeitos benditos em nós nesta manhã. Nós oramos na certeza da mediação santa do Senhor, na direção do teu Santo Espírito, e que o Senhor mais uma vez falará aos nossos corações, renovando a nossa esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Como eu disse em minha oração, meus irmãos, nós olhamos para o passado, sentimento de gratidão, mas se nós queremos deixar um legado para as próximas gerações, nós precisamos necessariamente nos preocuparmos com o nosso presente, com o presente da igreja. São preocupações do coração do nosso pastor, são preocupações do coração do conselho. E o apóstolo Pedro, então, nos orienta que isso só é possível mediante a observação das orientações seguras da palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve guiar as nossas ações. É a palavra de Deus que deve fundamentar as nossas vidas. E Pedro considera um aspecto fundamental da vida cristã, a santidade. A santidade é central para o apóstolo Pedro. E se nós, meus irmãos, queremos ser exitosos em nossas vidas, se queremos ser exitosos em nossos ministérios, se queremos ser exitosos em deixarmos um legado para as próximas gerações, a santidade deve ocupar um lugar central nesse propósito. Deve ser uma preocupação constante nossa, enquanto cristãos, deve ser uma preocupação constante nossa, enquanto uma comunidade que confessa o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, meus irmãos, começa a sua epístola falando assim: aos eleitos que estão dispersos no Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia, diz ele, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em glória. Então, Pedro começa anunciando os efeitos gloriosos da salvação em Cristo Jesus, fala da nossa eleição, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em glória, fala da nossa fé, da nossa esperança, fala das implicações disso. Existem implicações para essa realidade redentora de Cristo Jesus em nossas vidas, o sofrimento. Para o apóstolo Pedro, tudo isso é comparado a um tesouro precioso, um tesouro precioso. Vocês lembram da parábola daquele homem que encontra um tesouro precioso? Vocês lembram disso? Que requer de nós uma resposta firme e imediata. Diante desta visão gloriosa que o apóstolo Pedro apresenta à sua igreja e apresenta a nós, ele nos diz que isso requer de nós uma resposta firme e imediata. A busca por santidade. A busca por santidade. Por isso que nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês os sábios conselhos do apóstolo Pedro. A sensação que eu tinha, meus irmãos, enquanto eu refletia sobre o texto e sobre a mensagem, é o desejo de que nós nos assentássemos numa roda, ouvindo o apóstolo Pedro, ouvindo ele nos aconselhando, ouvindo ele nos instruindo. Esse foi o sentimento do meu coração enquanto eu estudava esse texto. O apóstolo me aconselhando, o apóstolo me instruindo. E eu sei, meus irmãos, que nós temos dificuldade com relação aos conselhos. Eu sei, eu tenho. Ontem nós tivemos uma brincadeira, uma dinâmica lá no encontro de casais, muito legal, falando um pouco, eram umas plaquinhas dizendo o que nos representava, né? E a gente fica meio desajeitado quando a esposa coloca uma plaquinha dizendo aquilo que nos representa. A gente não gosta, não. E a Luciane, ela é meticulosa, sabe, irmãos? Ela, advogada por formação, né? A palavra sai fácil dos seus lábios. Ela fez uma longa descrição sobre mim, sabe? Uma longa descrição. Eu fui mais econômico, né? Mas ela fez uma longa descrição. Então nós não gostamos muito de conselhos, mas eles são necessários. Necessários. 154 anos, um legado tão rico que nós recebemos, nós desejamos no nosso coração deixar um legado para as próximas gerações. O apóstolo Pedro, eu quero ser bem simples, meus irmãos, bem simples mesmo nas minhas considerações. Peço uma licença homilética, né? O meu sermão praticamente é a parte da aplicação. E o apóstolo Pedro nos diz assim, primeiro conselho dele, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações, elas podem deixar você fragilizado. Cuidado com as distrações. Nós vivemos num mundo de muitas luzes, de muitas cores,
de muitas possibilidades. E essas muitas distrações podem nos deixar desatenciosos, podem deixar com que a gente baixe a nossa guarda, podem nos deixar fragilizados. E ele começa dizendo isso no versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, estejam prontos para agir. Resumindo, o apóstolo Pedro está nos ensinando: não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Portanto, diz ele, devemos evitar todas as coisas que afetam o nosso relacionamento com Deus. As muitas distrações podem impedir que nós tenhamos um relacionamento de qualidade com Deus. Isso se nota claramente quando nós somos negligentes quanto às disciplinas espirituais. Por que nós somos negligentes quanto às disciplinas espirituais? Leitura da palavra, oração, vida comunitária. Por que nós somos negligentes? Porque nós estamos sempre correndo. Nós temos muitas distrações. O tempo passa muito rápido. E nós nos esquecemos que nós vivemos num mundo mau, numa cultura contrária aos valores do reino de Deus. Nós vivemos num mundo que não gosta de nós. Nós precisamos, diz o apóstolo Pedro, estar com a nossa mente preparada. E ele diz que isso se dá através de um cuidado que temos para com o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximos do Senhor, quanto mais intimidade com Deus, mais preparados nós estamos, mais atenciosos nós estamos, mais conectados com a palavra de Deus nós estamos, mais próximos de uma vida de santidade nós estamos. Qual é a primeira coisa que o nosso inimigo faz para nos afastar do Senhor? Nos afasta da comunhão. Para que vir à igreja? Para quê? Tem tudo na internet? Não tem? Está tudo lá. Se afasta da comunhão. Uma agenda cheia de compromissos sociais. Nos afasta da palavra de Deus. E nós vamos ficando como? Distantes do Senhor. Então não permita. O apóstolo Pedro tem o intento de que a nossa mente, o nosso coração estejam constantemente alinhados com a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus para as nossas vidas? Como? Como nós podemos saber a vontade de Deus na nossa vida? Vivendo de maneira intensa a realidade do reino de Deus, e isso se dá, meus irmãos e minhas irmãs, necessariamente, prestem atenção, necessariamente a partir da realidade da igreja local. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo, a partir da realidade da igreja local. Então, a manifestação do reino de Deus se dá quando mente e coração estão alinhados com a vontade de Deus, a palavra de Deus, e isso se dá a partir da realidade de uma igreja local. Nós somos enviados. O Espírito Santo nos vocaciona, mas a comunidade local nos envia. Não é a partir de nós. Para os web crentes, sim, mas para os crentes, não. Que me perdoem os web crentes. Mas é a partir de uma realidade de uma igreja local. Cuidados pastorais, liderança comprometida, irmãos cuidando uns dos outros. Me recordo da passagem do Mateus capítulo 13, da parábola do semeador. Vocês se recordam, né? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a
infrutífera. As muitas distrações. Temos que tomar cuidado com isso. Não quero nem entrar nessa seara das redes sociais, tá, meus irmãos? Não quero nem entrar nisso. Mas nós temos que ter disciplina, para não permitir que as distrações da vida fragilizem a nossa vida. As muitas preocupações, as muitas demandas. O apóstolo Pedro está nos ensinando que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em glória. Nós fomos eleitos para uma viva esperança, diz ele, imarcessível, incorruptível, reservada para nós que somos o povo do Senhor. Então nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. E não permitir que as muitas luzes da cidade dos homens ofusquem o nosso entendimento. Então, meus irmãos, primeiro conselho do apóstolo Pedro, cuidado com as distrações. Disciplina, foco. Viver uma vida santa é viver uma vida onde você diligentemente busca isso. Às vezes eu me envergonho quando eu ouço e leio sobre o procedimento dos muçulmanos. Falávamos sobre muçulmanos hoje na EBD, por isso veio à minha mente isso. Amigo meu conviveu com muçulmanos e ele conta o seguinte: o muçulmano está olhando a televisão, ele vê uma cena imprópria para ele, o que ele faz instantaneamente? Ele está vendo a televisão, ele vê uma cena imprópria, o que ele faz? Ele está na rua, vê uma senhora virtuosa, desprovida com pouca roupa, o que o muçulmano faz? Porque ele diligentemente está preocupado. Um estudioso esses dias eu estava lendo, dizia o seguinte, que a igreja é muito afetada com a cultura que a circunda. O muçulmano não. Porque ele não permite que a cultura afete a sua fé. Não interessa o que os outros dizem, não interessa o que os outros pensam, não interessa o que os outros fazem. O que interessa é aquilo que está escrito no Alcorão. Então, não permita que as distrações, cuidado com as distrações. Pedro continua os seus sábios conselhos. Preservem a disciplina da moderação, do domínio próprio. Estejam como? Alertas. Autocontrole. Então o apóstolo Pedro fala assim, cuidado com o excesso, cuidado com os excessos, cuidado, esteja alerta. Isso implica em lucidez em nossas ações, lucidez em nossas decisões. A mente, como eu já disse, orientada pelo Espírito Santo. E a ideia aqui, meus irmãos, de estejam alertas é de sobriedade. Nós não podemos permitir que nada tire a nossa sobriedade. Devemos permanecer alertas, isto é, devemos permanecer sóbrios. Ouvimos agora a exposição de Efésios, né? E não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução. Não percam essa capacidade de serem lúcidos, mas se mantenham cheios do Espírito Santo, e é a mesma ideia do apóstolo Pedro aqui. Preservem a disciplina da moderação, domínio próprio. Mesmo na exposição da verdade, calma. Mesmo na exposição do contraditório, calma, sem excesso, moderação, domínio próprio. A festa está boa, mas menos. O evento está bom, menos. O trabalho está bom, está produtivo? Sim, menos. Essa é a orientação do apóstolo Pedro, para que a gente possa se manter sóbrio, vigilante, alerta, consciente daquilo que está fazendo. Estamos dirigindo a 100 por hora.
Tudo ok, não tá? Castelo Branco, 120 por hora. Segurança, 180 por hora, meus irmãos. Como é que está a segurança? 180 por hora. Como é que está a nossa segurança? O anjo já está para trás, não consegue nem ler a placa do nosso carro. Essa é a ideia. Moderação. Moderação. Estejam alertas. Por quê? Porque nós podemos ser moderados. Porque nós sabemos que a totalidade da nossa vida está sendo cuidada por Deus. Então, as nossas escolhas, para que pressa? Calma, calma. Podemos refletir, podemos pensar. E um crente, o que ele faz antes de tomar qualquer decisão? Qual é a atitude de um crente antes de qualquer decisão? Qual é? Orar, falar com Deus. Na presença de Deus, coloca a causa. Mas é urgente. O Senhor é o Senhor do tempo. Então, cuidado com as distrações. Moderação. Moderação. E aqui, o terceiro conselho do apóstolo Pedro, ele falando de uma igreja perseguida, uma igreja que está sofrendo já, mas já antevendo um período extremamente difícil que a igreja iria enfrentar. Os apóstolos sabiam da finitude dos seus dias, eles iriam morrer, os primeiros presbíteros também iriam sucumbir ao tempo, e a igreja iria enfrentar um período extremamente difícil em sua história. Extremamente difícil. Então Pedro está preparando a igreja para esse tempo. Fazendo uma analogia aos nossos dias, nós enfrentamos dias dificílimos também. Nós precisamos então ter a nossa esperança renovada. E o conselho do apóstolo Pedro para nós é esse: coloquem sua esperança na graça de Deus. Coloquem a sua esperança na graça de Deus. Diz no versículo 13: coloquem toda a esperança na graça de Deus que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pedro então envia palavras de encorajamento à igreja. Pedro sabe da realidade do que aqueles irmãos iriam sofrer: perseguição, sofrimento, provação. E ele sabia que isso provocaria uma fragilidade na fé dos irmãos, na esperança dos irmãos. Por isso que ele aconselha os irmãos, aconselha aquela igreja e nos aconselha nos dias maus. Coloquem toda a sua esperança na graça de Deus. Por isso que ele aconselha os irmãos a olharem adiante, para a plenitude da salvação, para olhar para o final das coisas, pois ele deseja que tenhamos uma esperança viva quanto à nossa herança. Então, coloquem sua esperança na graça de Deus. Existem situações em nossas vidas, meus irmãos, que o Senhor nos coloca em situações limite. Eu sei disso. Onde todas as nossas possibilidades se esvaem, não temos mais. Mas é nessa hora que o apóstolo Pedro nos exorta, nos aconselha a nós confiarmos na graça de Deus. Porque a realidade é essa. A realidade é essa. Nós temos que confiar nisso. E a ansiedade brota no nosso coração quando nós deixamos de entender isso. Por que somos ansiosos? Porque confiamos em nós mesmos. E ao olharmos para nós, meus irmãos, nós percebemos toda a nossa fragilidade. Isso nos atemoriza, isso nos fragiliza. Isso faz com que nos tornemos terreno fértil para o inimigo das nossas almas apresentarem outras soluções, outras portas, outros caminhos. Pedro nos aconselha a compreendermos o caminho estreito em que iremos trilhar, o caminho difícil que iremos trilhar, as dores que iremos enfrentar. Mas ele nos conforta, mostrando que faremos isso não sozinhos, faremos isso acompanhados do Senhor Jesus e do seu povo. Então, coloquem sua esperança na graça de Deus.
Será que os irmãos do passado da nossa igreja imaginariam que nós estaríamos hoje comemorando 154 anos? Que estaríamos num templo tão bonito? Que a obra iria vicejar de maneira tão abençoada? Creio que não. Se eles confiassem nas suas competências, nas suas forças. Mas nós somos fruto da ação graciosa de Deus, usando pessoas simples como nós. Simples como nós. Porque nós não temos a capacidade, meus irmãos, de medirmos os efeitos benditos do Evangelho na vida de alguém. Como nós podemos medir o bem que o Evangelho produz a partir da vida daquele que é salvo em Cristo Jesus? Como medir o bem? Imagine a cidade de Sorocaba. Como nós podemos calcular o bem que esta igreja já fez para Sorocaba e região? Através da vida de pessoas que, de maneira simples, foram como agentes anônimos do reino de Deus, espalhando a semente do Evangelho, espalhando bondade, espalhando amor, espalhando misericórdia, cuidando do próximo. Como nós podemos medir isso? É um tesouro incalculável. Por isso Pedro nos ensina: confiem, depositem a sua esperança na graça de Deus. E aqui, ele não vai aliviar, né? Até agora está gostoso, né? Eu também estou gostando. Mas Pedro precisa afunilar mais. Os desafios seriam grandes. Quarto conselho de Pedro: existe um jeito cristão de se viver. Irmãos, existe um jeito do crente viver. Existe um jeito de se viver. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Em Cristo, nos ensina Pedro, nós somos filhos da obediência. Qual é o jeito cristão de se viver? Em obediência, pois a obediência e a santidade são dois lados da mesma moeda. Como filhos, Pedro chama os primeiros irmãos lá, que ele se dirige, de filhos obedientes, e nós nos incluímos nessa, somos filhos obedientes, pois obediência e santidade são os dois lados de uma mesma moeda. O mundo, meus irmãos, tem o seu próprio estilo de vida. O mundo jaz no maligno, o mundo está posto no maligno, numa cultura contrária aos valores do reino de Deus, pelo qual, diz Pedro, os crentes sentem-se muitas vezes atraídos. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, mas Pedro os adverte para não se amoldarem aos desejos perversos que são proeminentes do mundo. Aqui nós vemos ecos de Romanos capítulo 12, né? E não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós percebemos isso, meus irmãos. O mundo tem o seu próprio estilo de vida, o seu próprio jeito de se viver. E nós, diz Pedro, nos sentimos atraídos. A ilustração que eu já usei, as luzes da cidade, a beleza, o encanto nos atrai. E Pedro diz, não, existe um jeito cristão de se viver. As epístolas do Novo Testamento, acabamos de estudar a epístola de Paulo aos Efésios, iremos enfrentar as epístolas pastorais agora, 1 e 2 Timóteo. Elas apresentam no seu core, na seu ensino principal, uma clara orientação que os cristãos devem viver em obediência à palavra de Deus. Porque existe um jeito cristão de se viver. Existe um jeito cristão, aprendemos na exposição de Efésios, de ser marido, de ser mulher, de ser pai, de ser filho. No relacionamento profissional, existe um jeito cristão de ser marido. Existe um jeito cristão de ser esposa. Existe um jeito cristão de ser filho. Existe um jeito cristão de ser profissional. O presbítero Fábio, ontem no encontro lá de casais, nós estávamos conversando sobre questões profissionais, o presbítero falava, menos
menos. Moderação na intensidade quanto ao trabalho. Não é assim? Moderação. Porque os filhos da ira precisam trabalhar mesmo. Porque eles vão comer e beber, porque certamente eles vão morrer. Mas a nossa esperança não está em Cristo não está somente nessa realidade. E o presbítero, eu sou meio workaholic, tá, irmãos? Então a gente precisa de moderação. Hoje eu estou aprendendo isso. O presbítero falava menos. Então, existe um jeito cristão de trabalhar. Existe um jeito cristão de se relacionar. Falávamos de viagem ontem também. Existe um jeito cristão de fazer lazer, de ter lazer. Existe um jeito cristão para tudo. Essa é a orientação do apóstolo Pedro. Existe um jeito cristão de ser vizinho, de ser genro, de ser sogro, de ser cunhado. Orem por mim, tá, irmãos? Momento de intercessão. Tenho orado a Deus porque eu preciso aprender a ser sogro. Alguém é sogro aqui? Depois, por favor, me ensina. Como um crente sogro faz? Eu não imagino. A gente esgana o genro quando não está contente com ele. O que a gente faz? Porque a filha sempre está certa, não é assim? Ou não? Importante, então, o imperativo negativo aqui, não se amoldem, é uma proibição. Não se amoldem. Aquilo que vocês viviam no passado é passado. Existe um novo jeito de se viver. Existe uma ética na qual vocês vão viver e vão seguir. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, Mateus 5, 6 e 7... Leiam em quantidades absurdas. Lá estabelece o jeito que o cristão deve viver. O jeito, a forma, a ética. Pedro sabe que a tentação de voltar à antiga conduta é algo real para os crentes. E que alguns podem fraquejar. E essa é uma realidade. Assim ele ordena que parem de ceder aos seus desejos pecaminosos e que, ao invés disso, entreguem a sua vida a Deus em obediência e santidade. Já comentei alguma vez com vocês isso. A gente está numa grande cidade, eu estava em São Paulo quarta-feira. Aquela cidade é a Sin City, é a cidade do pecado. Tudo ali roda para a gente pecar. Você não consegue se deslocar quando você está num lugar, trânsito, rush, trânsito. O que você faz enquanto espera o trânsito passar? O que você faz enquanto espera o trânsito passar? Majoritariamente em São Paulo. Você vai para um bar, um restaurante, você vai para o shopping. E ali a possibilidade de você fazer um excesso é muito grande. Porque ninguém toma água com gás em maneira excessiva, né? Quem que aqui passou mal por tomar água com gás? Café até a gente toma em excesso. Então, cuidado. A dinâmica da cidade dos homens é feita de tal forma que a gente volte às antigas práticas. E Pedro diz, não se amoldem. Vamos lá, o 5º conselho do apóstolo. Então, existe um jeito cristão de se viver. Existe um jeito cristão de se vestir. Existe um jeito cristão de falar. Existe um jeito cristão de fazer comentários nas redes sociais, tá? Existe um jeito cristão das suas curtidas, dos seus likes. Existe um jeito cristão. Existe um jeito cristão. Porque existe, é o 5º conselho do apóstolo Pedro. Tudo o que fazemos é santo. Tudo o que fazemos é santo. Somos chamados para uma vida de santidade. O que está excluído? O que está excluído em nossa vida? Desse guarda-chuva da santidade. O que está excluído? Nada, diz Pedro. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Versículos 15 e 16. Deus chama o seu povo do mundo de pecado para uma vida de santidade. Ele espera que tudo que fazemos, dissermos ou pensarmos seja santo. Tudo o que fizermos, dissermos ou pensarmos seja santo, refletindo um jeito cristão de ser, refletindo um jeito cristão de se viver. Pedro espera que os crentes sejam imitadores de Deus no que diz respeito à santidade. Cito o Sermão do Monte aqui, Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48.
Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando? Mateus capítulo 5, o jeito crente de se viver. Sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Para o crente, meus irmãos, a santidade não termina com o perdão e a purificação dos pecados, mas começa com uma vida de oposição ativa ao pecado. Oposição. Nossa vida deve refletir uma militância constante, diária e vigilante contra o pecado. Você tem feito isso? Você tem se preocupado com isso? Ou os muçulmanos têm que nos ensinar a cuidar dos nossos olhos? Nós que temos que ensinar eles, porque o nosso padrão moral é mais elevado, a nossa ética é mais elevada. O crente deve lutar para viver em obediência diante de Deus e assim demonstrar o que significa a palavra santo. Santidade não tem a ver com aquilo que eu falo todos os dias. Tem a ver com aquilo que eu vivo todos os dias. Então, tudo o que fazemos é santo. Tudo o que fazemos é santo. Somos chamados para uma vida de santidade. Quero concluir o meu sermão, então, esses conselhos do apóstolo Pedro. Se obediência é igual a santidade, se obediência é igual à vontade de Deus e é igual a santidade, nós estaremos, se vivermos assim, nós estaremos preparando um terreno, um solo fértil, para que a nossa igreja possa se desenvolver por muitos e muitos anos, até a gloriosa volta do Senhor Jesus, porque sabemos que temos semeado a boa semente, vivido a realidade do reino de Deus no aqui e no agora. Quero concluir a minha fala, e esses sábios conselhos do apóstolo Pedro, citando um sábio do século XIX, o pastor e escritor escocês Horatius Bonar, quando ele define a santidade assim: santidade estende-se a cada parte de nossa pessoa, a cada parte de nossa pessoa. Diz ele, enche nosso ser, enche o nosso ser, permeia toda a nossa vida, influencia tudo o que somos. Existe até um jeito corintiano, existe um jeito cristão de ser corintiano também, irmãos. Tudo o que somos, não tem problema os corintianos não. Tudo o que somos, fazemos, pensamos, falamos, planejamos, pequeno ou grande, exterior ou interior, negativo ou positivo, nosso amar, nosso odiar, nosso entristecer, nosso alegrar, nossas recreações, nossos negócios, nossas amizades, nossos relacionamentos, nosso silêncio, nossa linguagem, nossa leitura, aquilo que nós assistimos. O que tem alimentado o nosso coração? O que tem alimentado a nossa alma? Nossos escritos, nosso sair, nosso chegar, todo o nosso ser, em cada movimento do espírito, da alma e do corpo, deve refletir a santidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Espírito Santo ilumine nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a gente possa humildemente abaixar a nossa cabeça, ouvir os conselhos sábios desse ancião, reconhecermos as nossas faltas, as nossas falhas, a nossa negligência, porque não temos nos atentado para isso. A santidade, ela deve estar em primeiro lugar na nossa agenda, quando levantamos e quando deitamos, a nossa preocupação, o cuidado com os nossos olhos, com aquilo que vemos, o cuidado com o nosso ouvido, aquilo que ouvimos,
o cuidado, meus irmãos, para com a nossa vida. O apóstolo Pedro é claro quando ele nos ensina a que nós devemos abandonar a velha vida. Existe uma nova vida para ser vivida. E essa vida necessariamente é vivida diante de Deus em santidade. Sejam santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Aprendemos em nossa escola dominical hoje que esse é um dos atributos comunicáveis de Deus. Ele comunica a nós. E Ele requer de nós isso. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Receber a bênção? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso, a Deus, onde nós ouvimos a Tua palavra, Pai, o convite para sermos, de fato, o Teu povo, o povo em missão do Senhor, ó Deus. Vivendo a Tua santidade, buscando, ó Senhor, os princípios e valores do Teu reino, fazendo as escolhas com moderação para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Quero te pedir, Pai, que essa palavra, ela não caia no vazio, seja aplicada ao nosso coração. Que as paixões deste mundo não dominem as nossas vidas, Senhor. Pelo contrário, que aquilo que domine as nossas decisões seja a palavra do Senhor, ó Deus, a ética do Teu reino, a presença do Teu Santo Espírito seja vivenciada e experimentada, Senhor. Que o nosso testemunho seja um testemunho fiel. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.